Boa tarde a todos. Meu nome é Simone Meirelles. Eu sou formada em psicologia pela PUC de Goiás e fui monitora de psicanálise nessa instituição. Eu estou aqui para que você conheça um pouco mais sobre a vida do Freud. E hoje nós vamos falar do período Breuer, que era um dos amigos, né, dele na época, que vai de 1882 até 1894. Então, quem que foi o Breuer? Breuer, além de ser um grande amigo, foi um companheiro de descobertas científicas. Eles estudaram junto no Instituto de Fisiologia do Brook, quer dizer, eles fizeram pesquisas juntos, e se interessaram também pela histeria, que foi um estudo que o Freud fez em Paris com o Charcot, os estudos de uma patologia que atingia as mulheres na época. O que era a histeria, né? A histeria é quando uma pessoa. Hoje seria quando fala que a pessoa é psicossomática, né? Que é uma doença psicossomática. É algo que é psicológico, que passa para o corpo. Só que se você for ver em causas orgânicas, você faz exames e não acha nada comprometedor biologicamente falando. Então, é algo que do psíquico passou para o corpo. E mais especificamente das histéricas, eram paralisia de alguns membros, anestesia, não sentia dor, não sentia aquele membro, podia dar cegueira, perturbação da visão, perturbação da fala. Né? Então, eram diversos sintomas que os médicos não descobriam o que era, não era nada físico, digamos, de causa, né? Causa orgânica, não. Então, a maior parte dos médicos tinham preconceito, né? Falava que era fingimento, que era imaginação, que estava fingindo. Só que só por ter base psicológica não quer dizer que a pessoa não sofra. Sofre muito, né? Ainda mais com paralisia, cegueira, imagina tanto que né, a pessoa pode sofrer. Só que tinha esse preconceito, até porque na época eles tratavam mais o físico mesmo, né? Então, o Charcot, lá em Paris, que foi um professor do Freud, ele que começou a desmistificar isso, que a histeria era fingimento, ele começou a dar uma importância científica para as histéricas, né? E aí, o que ele usou na época que ele começou a descobrir? Porque é como se, gente, é como se ele estivesse passando de um parâmetro médico, físico, para um parâmetro, ainda mais de doenças nervosas do cérebro, da medula, para um parâmetro psíquico. Então, até o Freud, nessa época, como estudava muito anatomia do cérebro e tudo, ele fez essa transição. Às vezes, ele também errava alguma coisa, tipo, ele colocava algo orgânico, que na verdade era uma neurose, alguma coisa assim. Então, ele fez essa transição. Então, na época, o Charcot, lá em Paris, também estava fazendo isso. Ele pegou doenças que teoricamente eram de fundo nervoso, do sistema nervoso, que eram as histéricas, mas mostrou, olha, aqui não tem causa orgânica, mas tem uma coisa interessante aqui. Não é? Aqui que ele mostrou. Aí, na época era o boom do hipnotismo, né? Que também até hoje tem preconceito com hipnose, né? Só que a gente pode fazer um parêntese aí, porque, inclusive, eu vi um professor de hipnose, eu fiz curso de hipnose, que eu sou muito curiosa para saber. E eu vi ele falando, olha, gente, a hipnose, e realmente é. Hoje a hipnose é reconhecida pelo Conselho de Medicina, pelo Conselho de Psicologia também, que eu já vi a legislação, e, se não me engano, de odonto, alguma coisa assim. Então, ela é científica hoje. E esse professor ainda falou, não, a psicanálise que não é, digamos assim, ele quis falar que hoje tem mais respaldo científico de hipnose do que porque o Freud baseou as teorias dele em observação. Segundo esse professor, a hipnose tem até mais respaldo científico do que a psicanálise. Eu já
de que eu aprendo o que eu vejo que tem resultado prático, eu gosto de estudar, né? Então, eles mexiam com, eles aplicavam a hipnose nas histéricas. Por quê? Eles viram, quando hipnotizavam a pessoa, eles podiam induzir o mesmo sintoma que a histérica tinha, e sem também a causa orgânica. Por exemplo, eu posso fazer a hipnose e fazer alguém, sei lá, não enxergar por sugestão. Agora você vai ficar cego. O clássico que as pessoas falam, quando a pessoa vai fazer um teste de hipnose, pega uma cebola, fala, agora você vai imaginar que isso aqui é uma maçã e vai morder essa maçã e comer. E aí tem gente que morde e come achando que é maçã. Então a sugestão era muito forte e as pessoas obedeciam o inconsciente. Aí que foi, né? O Freud descobriu o inconsciente, foi a partir da hipnose. Então também tem essa importância, né? Sem hipnose, a gente não teria, assim, essa descoberta que existe algo além da vigília, né? Que é capaz de moldar nosso comportamento. Então, como que aconteceu isso? Eles podiam induzir os mesmos sintomas que as histéricas estavam tendo, eles podiam produzir ele artificialmente com hipnose. E também podia desconstruir ele, né? Tipo, sei lá, eu acreditei em algo que me faz mal, aí alguém me hipnotiza e fala, não, a partir de agora você vai ver isso aqui de outro jeito. Pela sugestão, né? Porque uma coisa é eu falar, fazer uma sugestão para vocês, se eu falar em vigília para vocês, ó, vou te dar essa cebola e você vai morder como se fosse uma maçã. Não vai funcionar. Você vai olhar, já vai rir, fala, não, mas o que é isso? Não vou comer isso, não. Já em nível inconsciente, é como se o inconsciente fosse meio burro, sabe, gente? Ele aceita sugestões, eu tô falando grosseiramente, não posso dizer dessa forma, mas ele aceita sugestões, faça que a maçã, que a cebola é uma maçã, ele vai morder e achar que é maçã. Então, aí eles acreditavam, não, da mesma forma que a gente pode induzir os sintomas histéricos, a gente pode induzir a desaparecer os sintomas histéricos, né? Então, eles usavam a hipnose nessa época. Sem usar a hipnose, o Freud não descobriria o inconsciente. Porque aí bastaria vigília, né? Ia ser bem mais fácil, né? Se fosse tudo se resolver no consciente. Mas os principais dramas, né, são os problemas no nível inconsciente. Então, aí que acontece? O Freud sai de Paris e vai para Viena, todo empolgado, para tentar falar as novidades, né, para os médicos de Viena. E nisso ele vai atrás do Breuer, que o Breuer era como se fosse um conselheiro, tinha algumas coisas que ele precisava resolver, ele pegava conselho com o Breuer, pegava um empréstimo com o Breuer. Então, eles eram também muito amigos, né? Então, eles compartilharam essa questão científica também, né? Vamos estudar histeria? Vamos estudar histeria. Publicaram alguns artigos sobre histeria, né, estudos sobre histeria e tudo. E aí eles resolveram, no começo eles chamaram o método catártico, que era o uso da hipnose, e aí eles focaram o uso da hipnose para saber a origem do sintoma, né? Um exemplo, eu tenho fobia de sapo, mas não sei de onde que veio, não é? Toda vez que eu vejo um sapo, eu descontrolo, parecendo que eu vou morrer. É desproporcional, né? Então, sabendo de onde vem, e tornando também o inconsciente consciente, é mais fácil de controlar. Então, vamos supor, eles iriam me hipnotizar para eu saber a origem dessa fobia do sapo. Às vezes eu vou lá, eles vão achar lá, e eu
vi que com 3 anos de idade, eu estava no clube, meu irmão jogou um sapo em cima de mim, gritou e eu saí correndo, ficou o trauma. É um exemplo, né? Então, a hipnose nessa época era feita para saber a origem do trauma, e normalmente, quando se sabia a origem, se trabalhava o conflito, os sintomas desapareciam. Né? Então, esse o contexto da época. Né? Então, qual foi a grande importância do Breuer? Tem o texto do Freud, que ele até coloca que o Breuer foi como se fosse fundador da psicanálise. Mas depois a gente vê que quem fundou mesmo foi o Freud. Né? O que a gente pode dizer da influência do Breuer é que teve um caso específico de uma paciente que foi fundamental para depois a psicanálise ser fundada. Que foi uma paciente que o nome dela, na verdade, era Berta, com TH, só que ela foi apelidada de Ana O. O como se fosse o sobrenome, O ponto. Que era o paciente do Breuer. Então, o Freud acompanhou isso. O Breuer, toda manhã, ele hipnotizava a Ana O para ver se os sintomas dela melhoravam e estabeleceu todo um tratamento ali. Então, já que ela foi tão importante, vamos caracterizar, né? Quem era a Ana O? A Ana O era uma paciente de 21 anos, muito inteligente, muito atraente, tanto física quanto em termos da personalidade dela. E esses sintomas dela surgiram à medida que ela estava cuidando do pai, que estava com uma doença fatal. Então, quais foram os sintomas da Ana O? Paralisia em 3 membros do corpo. Contraturas e anestesias. É a parte que fica sem sensibilidade no corpo. Perturbação da visão e da fala. Ela sabia alemão, ela esqueceu completamente a língua alemã, falava só inglês. A língua materna alemã, né? Que mais? Incapacidade de ingerir alimentos. Tosse nervosa. E ela também entrava em dois estados alterados na consciência dela. Uma era um estado normal e o outro era um estado como se ela estivesse se comportando como uma criança mal criada, né, incômoda. Então, tinha essa passagem, digamos, tem gente que fala que é dupla personalidade, mas, enfim, tinha esses 2 registros que ela oscilava entre eles, né? Essa aí é, então, a paciente Ana O. Aí, o que aconteceu? Eles foram aprendendo com a Ana O. Essa aqui eu acho que o bom analisando é aquele que ensina o analista, né? Então, muitos pacientes ensinaram algumas coisas para o Freud, para o Breuer. A Ana O, primeiro, ela usou uma metáfora que até depois, por isso que também foi colocado o nome de método catarse, né? Ela falou assim que como ela contava, né, conversava, falava muito, né? Aí ela falou que era a cura pela palavra. E ela colocava a metáfora como se fosse uma limpeza de chaminé. Então você vai falando, aquilo vai limpando. Então o Breuer e o Freud chamaram esse método de método catártico. Não é ainda a psicanálise em si, mas foi o que possibilitou chegar nela, né? Então, o que mais aconteceu? Aí é mais um aprendizado que dessa vez foi o Freud que aprendeu, né? O que aconteceu com o Breuer? O Breuer ia toda manhã falar com a Ana O, então ficou bastante absorvido com esse caso. E ainda ela era atraente, né, gente? Imagina. A esposa dele não gostou muito desse assunto, né? Né? Entediava com isso e ficou meio com ciúme, começou a ficar mal-humorada. O Breuer percebeu, aí ele resolveu
acabar, interromper o tratamento, né? Depois ele passou até para o Freud. E aí, o que foi difícil nisso? Quando ele interrompeu o tratamento, ela piorou. Ela piorou. E aí ela teve uma gravidez psicológica, um parto psicológico. Então ela começou a se contorcer de dor como se ela estivesse parindo um filho. Só que isso tudo psíquico, né? Mas com todas as dores, com tudo. Imagina a cara que o Breuer deve ter feito. Não deve ter sido fácil, né? A mulher dele já tá daquele jeito, né? Já tá achando ruim. Ele interrompe o tratamento e ela tem um parto, não é, psicológico, aí ele assustou, né? Aí ele tratou ela com hipnose, quando ela teve esse sintoma, mas voltou para casa suando frio. Segundo o livro a biografia do Ernest Jones, ele volta suando frio para casa, e no dia seguinte ele pega a mulher dele e vai para Veneza, em segunda lua de mel. E dizem também que ele foi nessa lua de mel para Veneza e nesse contexto a mulher dele, quer dizer, uma teve um parto psicológico e a outra teve um real, né? A mulher dele engravidou de uma menina que nasceu nesse contexto aí. E só que depois de 60 anos essa filha do Breuer a suicidou, né? No final das contas. Então o Breuer ficou assustado, né? Só que aí depois o Freud foi descobrir, que aí ele foi tratar da Ana O. A Ana O, quer dizer, ela era apaixonada no Breuer, né? Até quis ter um filho com ele, psicologicamente falando. O Freud viu que apaixonou por ele também. Aí eu falo assim, tem alguma coisa estranha nisso aí. Não é? Porque se for com o Breuer, tinha que ser com o Breuer. Por que apaixonou em mim também? Aí o Freud descobriu um fenômeno que hoje a psicanálise chama de transferência. O que é a transferência? Ele viu, ele falou assim, só que ele foi astuto, ele captou, né? O Breuer não, desesperou, interrompeu o tratamento e tudo. Ele viu assim, ó, não é pelos meus belos olhos que a Ana O se apaixonou, não. Tem um mecanismo de repetição aí, que o Breuer caiu nele, né? Ela se apaixonou por um boy, mas isso aí depois ela se apaixonou por mim também. Tem uma projeção de sentimentos ali que não é nem eu nem o Breuer, que provavelmente ela pode até pegar uma terceira pessoa, ela pode apaixonar, né? E aí ele falou, não é por mim que ela está apaixonada. Aí descobriu o que é a transferência. Transferência, assim, a tendência do paciente é projetar no analista alguns sentimentos, geralmente pode ser de amor, mas pode ser de ódio também, de alguma figura da infância, né? Normalmente da infância, ela projeta no analista, pode projetar o pai, pode projetar a mãe, então é uma projeção daquilo que a criança já era apaixonada, porque, assim, querendo ou não, toda criança é apaixonada pelo pai e pela mãe, né, no começo. Então, que bebezinho que não chama mãe, e que gosta de mamar, então tem uma coisa, uma energia aí voltada para os pais, né? Então, isso aparece no consultório, isso é projetado no analista. Então, depois até o Freud falou com o Breuer, falou, olha, esse negócio aí, ele deve ter aliviado, não é com você, é a transferência, né? Então, aí, por que também esse foi o começo da psicanálise? A partir desse ponto da Ana O, o Freud também foi utilizando em outros pacientes. Tem a senhora Elizabeth também, que também ensina eles, né? Tipo, porque a hipnose, ainda mais na época, era bastante direta, né? Então, vá até o ponto onde seu sintoma, né, foi criado, né? Faça, tal. E aí tinha umas sugestões muito diretas. E quando você é muito direto,
existem resistências, né? Por exemplo, se eu falo para você, pega um café para mim agora, é uma coisa, eu estou mandando. Agora, se eu entro na sua casa, sento, como é que vai e tudo? Nossa, estou com vontade de tomar um café. A gente podia fazer um café? Faz um cafezinho aí pra gente. Qual que vocês queriam obedecer mais? Né? O mais indireto, né? O direto é muito seco, né? Então, quando o programa da hipnose tinha essas questões das resistências, né? Então, o Freud ele não conseguia hipnotizar todos os pacientes, que ele queria um método que ele pudesse ser aplicado em todo mundo. Mas então ele aplicava e ele via, ele não ficou satisfeito. Às vezes ele queria que o paciente entrasse mais em alfa, né? Mais uma questão do subconsciente mais profundo, né? Que eles chamam sonambúlico, para poder fazer as sugestões, né? Para achar a origem dos sintomas e modificar. E nem sempre ele conseguia, né? E na época também se achava que quanto mais profundo, mais funcionava. Só que hoje isso já é mito, né? Hoje não existe mais isso. Às vezes uma hipnose bem leve, só conversando ali, a pessoa nem sabe que você fez uma hipnose, também pode funcionar. Mas na época não tinha muito, não era desenvolvido, né? Muitas questão de hipnose estava no começo, né? Então ele viu que ele não conseguia com todo mundo. E ele mesmo tem um artigo que ele fala que ele não foi um bom hipnotizador. Então, assim, tem uma clássica pergunta que caiu até na minha prova, quando eu fazia psicologia na PUC, que é a pergunta de por que Freud abandonou a hipnose. Né? Então, essa parte da hipnose ainda não é psicanálise. E aí eu vejo assim, eu respondi na época, né? Eu tirei 10 na prova na época, mas eu só sabia que era porque era difícil lidar com as resistências, não trabalhava as resistências, que é essa má vontade de cooperar, né? Tipo, pega o café agora, a pessoa não vai pegar, né? A gente tem, é tipo uma má vontade, você resiste a chegar perto do ponto onde você sofreu mais no trauma. Vocês já viram assim, por exemplo, a pessoa teve sei lá, acidente no trânsito. Aí ela pode até ter fobia de pegar o carro, não quer pegar o carro. Quanto mais chegar lá perto onde que está o acidente, então a resistência assim você resiste a chegar no ponto porque vai doer, né? E aí, então você desvia. Não é? Então, às vezes a pessoa, não, vamos na rua tal, a rua do acidente. Não, vamos para outra rua. Não vamos tomar um suco. Não quero passar ali, não. Você começa a dar a volta, dar a volta, dar a volta. E tem, assim, na análise também tem isso, né? A pessoa não. Na análise, qualquer relação que você tiver, se for difícil para a pessoa fazer determinada coisa, ela vai dar umas voltinhas, não vai direto no ponto, não. Então, é isso que se chamava de resistência. Então, porque qual que é eu estou aprendendo até mais, porque eu agora descobri outros motivos do Freud largar a hipnose, além da que eu escrevi na prova, né? Então, a primeira é que ele não hipnotizava todo mundo. Ele queria um método que pudesse usar para todo mundo. Né? E nem sempre ele conseguia, né, dentro do que ele achou satisfatório. Segundo, ele percebeu, isso eu percebi também nos cursos que eu fiz e tudo, que muito da hipnose funciona não por causa da hipnose em si. É claro que é ótimo, eu acho muito bom, eu aprendi muita coisa. Só que se o que vai mandar, que eu acho que é o carro-chefe, mais que a hipnose, é a sua relação com a pessoa.
com quem está hipnotizando. E entra a transferência que a gente falou, né? Então, às vezes, a pessoa vai fazer alguma coisa, não é por causa da hipnose, é porque ela gosta, ou ela admira, ou vê autoridade naquele profissional que está ali. Então, Freud viu a questão de não poder hipnotizar todo mundo, viu a questão da resistência, e também que quando ele mandava fazer alguma coisa quando estava em estado de hipnose, a pessoa fazia. Por exemplo, falar, abre aquela janela ali. Aí a hipnose ali abria. Agora, em vigília, já fala assim, abre aquela janela ali. Aí já não é tão... A sugestão já não pega tanto fora desse estado, né? Então, aí isso aí que contribuiu. Então, a questão da resistência, da transferência e de que não hipnotizava todo mundo. Agora, o que eu acho dessa questão da resistência? Da transferência eu concordo. Aqui, ó. A resistência seria uma inegável má vontade para revelar lembranças penosas e desagradáveis. E aí tem a tentativa de adiar a emergência das lembranças. E aí vem a repressão, o mecanismo de repressão que o Freud que descobriu, e a formação do sintoma. No caso da histérica, o sintoma físico, né? Então, algo que você uma lembrança que você não te traz sofrimento, você reprime, aquilo vira um sintoma, e aí você tem resistência de chegar perto daquilo, né? E aí, o que o Freud falava? Que aí ele abandonou a hipnose por esses fatores. E o que eu penso disso, né? É até interessante, porque é como se o Freud fosse assim, o método de hipnose, ele é direto, né? Ele já vai falar, ele vai conversar com o seu inconsciente direto. E aí, como o Freud, por essas questões, ele abandonou a hipnose, então ele falou, não, eu quero uma coisa que funciona para todo mundo. Aí, o que ele começou a ver? Pela Ana O, que ela falou da cura pela palavra, você vai limpando chaminé, ele falou, não, então falar traz cura. Então, eu posso fazer o paciente falar, lembrar do que é penoso, sem precisar estar em hipnose, né? E aí ele tinha visto um Bernheim, que é um outro autor lá da época, ele dizia que se você insistir com o paciente bem incisivamente, que ele vai lembrar da lembrança penosa, diz que ele lembra, né? Aí o Freud inventou né, que fala, seria um mecanismo de insistir com a pessoa, quer dizer, ele não hipnotizava, mas insiste com a pessoa que ela vai lembrar. E aí ele também usou um artifício, que era colocar a mão na testa da pessoa, falando, agora você vai lembrar, né? E aí teve até uma paciente que ele fez isso 4 vezes, ela não lembrou nada, mas na 4ª vez ela falou para ele assim, era bobagem, aí falou o que vinha na cabeça dela, e aí falou assim, não, mas eu teria falado na primeira vez que você me pediu, se eu soubesse que era isso que você queria, porque o que veio na cabeça dela falou assim, não, não é isso que ele quer. Aí comprovou um pouco 2 coisas para ele, ou seja, ela estava querendo agradar ele mais do que ver que conteúdo que ia sair da transferência, né? E também viu que se insistisse dava certo. Então ele começou, em vez de hipnotizar, a falar isso. Aí montou como se fosse... Aí foi o início da associação livre, né? Que eles falam, a técnica da psicanálise é a associação livre. Que é você falar sem censura, tipo, tudo que vier à cabeça, você falar assim mesmo, se expressar. Mas ainda se tiver a ver com coisa penosa, desagradável, e também se tiver a ver com a relação do analista. Então, é você soltar, você falar mesmo, sem censura. Só que para isso ele ainda usava essa questão de pressionar a testa
e falar, porque a pessoa ia lembrar. E aí, só que aos poucos ele foi vendo, né? Ele então era diretivo, ele direcionava, né? Faz isso, agora você vai lembrar e tudo. Aí teve uma paciente dele, que era a Elizabeth, que falou: não, ó, para, não interrompe, não, deixa eu falar, não me interrompe. Aí ele falou: vai, mas e se eu deixar falar sem interromper, sem nada? Aí ele foi fazendo isso. Aí então, tudo que ele direcionava, antes que era a pressão, primeiro a hipnose, que era mais diretivo ainda, depois essa pressão na testa, depois dá essa orientação, né, de falar tudo que vem na cabeça. Aí ele foi vendo que não precisava, que a pessoa falando sozinha, falando não sozinha, que está com o analista, deixando o fluxo da fala, né, aparecer sem censura, que isso ia acabar chegando no que precisava chegar, na lembrança que precisava, que era necessária, e que isso o paciente tinha menos resistência do que fazer uma hipnose. E é aquela coisa do cafezinho mesmo que eu falei para vocês, né? É muito mais fácil a pessoa falar e chegar e te entregar um segredo do que você ficar perguntando, ela se sente mais invadida, né? Então, isso começou. Então, a associação livre, ela foi deixando essas induções, essas coisas mais diretas, e para a pessoa falar livre. Ele viu também que não se podia menosprezar essa fala, porque aí a pessoa, nossa, mas viajou demais, falou coisa que não precisava, desviou, mas ele falou, não, continua porque vai chegar, né? E realmente, aí a pessoa dá os desvios, mas durante a análise ali ela pode se aproximar do que precisa. Então, mas aí que jeito que eu vejo? Aí estudou-se a psicanálise, né? De verdade, que aí o método catártico. Essa da pressão na testa era chamada técnica de concentração. Aí tudo isso foi abandonado, aí virou a associação livre de ideias, e de tudo da hipnose restou só o divã, né? Que a pessoa deita, o resto foi abolido. Só que aí eu vendo também um vídeo do professor de hipnose, e eu vi assim, que para ele, e eu também acredito nisso, na verdade, continuou sendo hipnose de outra forma. Digamos que até pressionar a cabeça e falar, você vai lembrar, já é uma sugestão hipnótica. E deitar no divã, a pessoa já tem menos resistência deitada do que olhando para a pessoa sentada, olhando cara a cara, né? Então, para mim assim, os dois chegam no mesmo ponto, né? Que é descobrir o que está no inconsciente. Só que um de uma forma mais diretiva e o outro de outra forma mais livre. E essa questão do livre, né? Da livre associação livre, também traz uma sensação mais de autonomia para a pessoa, né? Que ela mesmo chegar no ponto, em vez de alguém induzir. Mas eu vejo por que é praticamente a mesma coisa. Para mim é. Porque eu escrevi na prova lá, Freud abandonou a hipnose porque não trabalhava as resistências. Só que depois eu fui estudar hipnose e também eu li muito sobre Milton Erickson, foi um grande hipnotista, né? Um psiquiatra muito famoso. E ele é incrível. Então, você via, assim, que ele trabalhava as resistências das pessoas, sim. E também não era de forma muito direta, igual, às vezes só conversando, porque o Freud também era só a palavra, né? Não fala, agora eu vou contar até 3 para você. Não induzia nada, não. O Milton Erickson também não induzia, não. Então, simplesmente conversar com a pessoa. Só que ele tinha outros métodos muito interessantes, meio malucos, assim, só ele para ter coragem de aplicar. Então, ele já sabia que a pessoa ia resistir, ele fazia orientava o oposto, né? Tipo, sabe que todo mundo chega a falar, alguém que se sente feia, né? Nossa, mas eu tô tão feia, eu tô...
Aí, o que que é o senso comum? Fala, não, você tá bonitinha, bota um batonzinho, está ótimo. Eu já vi o Milton Erickson, um dos casos dele, falando o contrário, né? A pessoa, nossa, mas eu sou ruim. Aí ele sabia que se ele contradizesse, falasse que era bonita, mesmo se ela fosse bonita, o paciente não ia aderir. Então ele, às vezes, ele dava contra-ordem. Nossa, mas essa é mesmo. Nossa, mas é muito feia, né? É. Aí a pessoa quebrava aquela expectativa, e também uma forma de induzir hipnose é você fazer essa quebra, né, de padrão. Quebrava o padrão, a pessoa ficava meio assim, aí ele jogava com o oposto, conseguia muita coisa, né, e então ele trabalhava a resistência maravilhosamente, né, de uma outra forma. E aí eu li também um texto do Freud, que ele faz uma metáfora muito legal, falando da resistência, né, da repressão da resistência. Ele fala assim: vamos imaginar que você está numa conferência, tá todo mundo lá sentadinho, assistindo de boa, e aí só que tem uma pessoa lá fora na rua fazendo uma manifestação, não concorda com a conferência, quer entrar lá e bater em todo mundo, digamos, quer perturbar a reunião. Aí o que acontece? O que se faz normalmente? Fecha a porta, reforça a porta com alguma coisa, coloca cadeira para a pessoa não entrar, coloca barreiras para a pessoa não entrar, e ela continua querendo entrar, mas tem essas barreiras, né? Aí continua querendo perturbar. Então, a primeira medida foi colocar a barreira, seria a repressão, né? E aí, mas não deu certo, ele continua batendo lá. Aí, o que se faz na reunião? Pega-se alguém que tem alguma autoridade e fala, não, ó, fulano, vai lá conversar com ele. Vai lá fora ver o que está acontecendo e ver um meio termo aí. Aí, essa figura de autoridade vai lá fora e conversa com ele, para tentar negociar. E pode chegar até em algum acordo, né? Não, deixa você entrar, mas se você deixar esses cartazes e só escutar, ou não vai poder ser possível, outro dia você volta, alguma coisa eles vão negociar. Então, o que o Freud quis falar? Ele deu para ficar mais claro, né, para a cabeça da gente entender. Ele fala que a repressão é quando você põe a barreira. Não quero que isso que é desagradável entre na minha consciência. Aí fica lá no inconsciente. Então, o que é o papel do analista? Seria desse mediador, que está lá, não, opa, vamos ver aqui, o que tem lá no inconsciente, o que está acontecendo? Vamos deixar entrar, de que forma, né? Aí a pessoa pode levar ações, o sonho tem muito material inconsciente interessante. Vamos falar disso, vamos chegar perto do que precisa, né, chegar. Então, eu achei muito perfeito isso, né? Então, é que ele fala que a função do analista é essa. E aí eu vejo que, só que eu já fiz aula, já fui submetida à hipnose, eu vejo que hoje a hipnose também media, e de uma forma muito prática, muito objetiva, muito rápida, e também não induz o que o paciente não quer, né? Sempre é perguntado, o que é que está ruim que você quer que se torne bom? Ah, eu quero, né, falar bem, eu quero me comunicar, eu quero mudar. E aí ele faz tudo direcionando para o que a pessoa quer e obedecendo à ética. Então eu vejo que depois do Milton Erickson, de tudo isso da hipnose, eu vejo que a hipnose ela consegue lidar com as resistências. É como o meu professor falou, vamos supor que você quer entrar no banco e tem um monte de policial. Um jeito que você tem que fazer para entrar no banco. Às vezes você bota os policiais lá, arruma uma outra coisa para eles distrair, para você entrar pelo fundo. Aí é como se a hipnose fosse, não questão de ladrão, mas de entrar no banco para roubar, não, mas é como se fosse assim, você quer resolver um problema que está no nível inconsciente, tem que distrair a consciência para você conseguir acessar o inconsciente.
Porque tem a resistência no meio, que a pessoa não quer saber disso. Não quero que ele pegue meu segredo dentro do banco, né? Então, o que seria essa distração, né? Que com a hipnose é possível, no caso do Freud, a associação livre também ia trazer de uma outra forma, quer dizer, né, a pessoa mesmo ia descobrindo ali, né, falando até chegar perto, né, do que precisa. Mas eu vejo que, para mim, é a mesma coisa, mas o diferencial que eu vejo, que hoje eu acredito, é a transferência, né? É a transferência porque se você não admirar o analista, ou o hipnotizador, ou a pessoa ali que você vai se submeter, você não vai fazer esforço nenhum para melhorar. Não vai fazer esforço. Então, eu acredito muito na transferência. E aí entra uma outra coisa que o Freud também falou nessa época, que foi até um ponto de ruptura com o Breuer depois, né? Que ele falava que todas as neuroses e psiconeuroses, elas tinham uma base sexual, né? De algum trauma de infância, de alguma coisa nesse sentido. E aí, como que aconteceu? E aí, se a gente for pegar a transferência, a gente vê que tem isso, né? Primeiro, essa transferência é uma projeção do amor em relação ao pai ou à mãe, alguém da família ali. E porque, não sei se vocês já fizeram análise, mas normalmente o analista bom, o analisando bom, é apaixonado no analista. Eu fui, assim. Tanto que aí eu vou querer estudar por causa disso. Então, tem uma admiração, né? Para não dizer paixão, porque isso incomoda, tem uma grande admiração, né? Tem um amor ali, né? Porque se não tivesse admiração, você vai pagar caro para falar com qualquer um, né? Não vai. Então, aqui com o Ernest Jones, a gente vê no livro que, ainda mais, por exemplo, o Breuer, né, que é um caráter mais sexual do que a paciente ter um parto, né, como se fosse um filho dele. E então tem uma base, né, digamos, sexual nisso aí. E nas transferências, né, nesse amor transferencial, e nas neuroses também. Por quê? Freud começou a fazer hipnose com as histéricas e tudo, e normalmente sempre acabava surgindo uma cena de sedução, né? Normalmente as neuroses iniciam na parte infantil, né, nos primeiros 4 anos ali e tudo. E aí ele via relatos das histéricas como se elas fossem seduzidas, seja por alguém da família ou por outra pessoa. E aí ele começou a falar, mas espera aí, tem alguma coisa aqui comum, né? E nisso, no começo, gente, ele não gostava disso, não. Todo mundo, quando fala que tudo é na origem, que sexo, que o Freud só fala de sexo, não sei o quê. Nem ele queria mexer com isso, né? Mas ele começou a observar os professores dele, algumas pessoas falando. E aí juntou tudo isso. Por exemplo, primeiro ele viu o Breuer falando que muito do histerismo, das questões neuróticas, tinha a ver com os segredos do leito matrimonial, né, do casamento. Ou seja, ele queria fazer uma alusão a isso. Aí ele viu o Charcot também falando que, olha, muito dessas patologias aí tem a ver com a coisa, né, la chose genitale, a coisa genital. Aí ele foi escutando, aí já ficou meio chocado. Aí tinha um ginecologista vienense muito famoso que passou uma paciente para o Freud. Essa paciente estava ansiosa e tudo, e o marido dela era impotente. Aí quando ele passou a paciente para o Freud, aí ele comentou com o Freud, falou assim, não, o que ela precisa eu não posso prescrever, que é aquilo, né, doses normais, né, de um pênis normal para poder ela, né, parar de ficar ansiosa assim, né, porque o marido não funciona.
Mas nessas 3 situações, o Freud ficou meio chocado, tipo, nossa, ele isolou esse pensamento, não quero mexer com isso não, esse negócio tá muito esquisito. Mas depois ele foi vendo, por exemplo, nas histéricas que tinha essa fala de sedução na infância, até que ele montou uma teoria que chamou de teoria da sedução, né? E ele achou que ficasse muito famoso com isso, que era como se os sintomas todos tivessem a ver com alguma sedução, algum abuso infantil, né, desses pacientes. Então ele achou que achei, né, o elo perdido. Só que lá na frente ele começou a ver que não era bem assim, que não era bem assim. E aí ele viu que, apesar da fala das histéricas trazerem, na fala trazer esse aspecto de sedução, muitas vezes era fantasia dela. Tipo, não necessariamente que o adulto seduziu, mas ela pode ter projetado que o adulto seduziu e até às vezes é um desejo dela mesma, projetado. Já viram assim, às vezes fala, nossa, não, fulano é apaixonado em mim, mas na verdade eu sei que é apaixonado nele. Então, aí começou a ver assim, nossa, não, então, se fosse assim, todos os doentes tinham que ter pais pervertidos, né, que abusam. Não era bem assim. Então, ele viu que às vezes era fantasia das histéricas, né? Só que isso trazia muito sofrimento. Aí foi o que ele começou a perceber, falou, peraí, então se elas fantasiam e às vezes nem teve sedução mesmo, só que elas sofrem desse tanto, então a gente tem um ponto aí. Eu estava errado, ele assume, quando ele está errado, ele assumia. Então, eu estava errado sim, mas isso também mostra outra coisa, que a realidade psíquica, às vezes, é sentida mais intensamente do que a própria realidade, né? Ou seja, uma fantasia pode deixar alguém doente, digamos assim. E realmente a histeria foi colocada como se fosse, sim, é um problema de ideias, não é do corpo, né? O corpo somatiza, mas o problema é no pensamento, no afeto, nas fantasias e nas relações, né? Então aí ele, quer dizer, ele errou, mas ele acertou de outra forma, né? E o que acontecia na época, que foi muito difícil, foi um desafio enorme para ele, e foi isso que afastou o Breuer também, que essa questão da origem das neuroses serem sexuais, porque apesar de ser fantasia, de não ser real, digamos, a teoria da sedução, mas era uma fantasia, né, dessa natureza. E aí a sociedade ficou mais horrorizada ainda, porque ele quis falar que criança de novinha até 4 anos tinha desejo, né? E aí chocou. Aí chocou. Aí quando ele falou que tinha histeria masculina, que o Charcot em Paris falou, né? Que a histeria veio do grego, parece que é do latim, não sei, que veio de útero. Então, é como se fosse só mulher que tem. Mas depois o Charcot falou, não, homem também tem. Não é porque é útero. Homem também tem. E o Freud, quando falou isso em Viena, para quê, né? Então, juntou a histeria masculina com a questão da sexualidade infantil, né? E com as descobertas que ele fez, muita resistência apareceu, né? Ainda mais que ele era jovem, tinha os professores dele todos mais velhos. Então, por exemplo, em Viena, quando ele voltou de Paris e quis espalhar essas ideias, em Viena ele não foi bem recebido. Aí foi excluído depois do laboratório de anatomia que ele trabalhava. Aí ele não tinha mais espaço para fazer as conferências dele. E aí até o Breuer entrou nessa questão da origem sexual das neuroses. O Breuer não deu conta de aceitar isso, como se fosse a essência das psiconeuroses é essa. Até hoje todo mundo, né, acha que o Freud só pensa naquilo. Mas é diferente a questão quando ele fala genital e quando ele fala sexual, né? É como se o sexual é mais amplo,
né? Você gostar de alguém, ou você pegar aquela energia que você podia investir no genital, mas você cantar uma música, fazer um teatro, pintar um quadro, é o que ele fala, você está sublimando essa energia sexual. Não é só o ato sexual, né? É uma coisa mais ampla, é como se fosse quase com energia de vida, né? Então, o Breuer não aceitou fácil, não. E aí, até o Freud fala que quando eles rompem, né? O Freud fala que, e eu imagino que eu sou meio assim também, eu gosto tudo preto no branco, né? Que a pessoa tem que assumir o que ela faz, o que ela fala. E teve uma conferência, uma coisa assim, que Freud apresentou as ideias, o Breuer apoiou, né? Não, é isso mesmo, a origem das neuroses é sexual e tudo. Aí, quando acabou a conferência, o Freud foi falar com o Breuer para agradecer, e o Breuer falou assim: não, eu não acredito em nada disso que você falou. Aí o Freud, nossa, imagine se fosse eu. Então, aí o Freud viu que ele tinha, o Freud não gostava da pessoa, ele falava que era pessoa com personalidade fraca, que não assumia, né, alguma definição. E aí diz ele que o Breuer tinha isso de aí fica escorregando, né? Não define as questões, não assume, né, a parte que lhe cabe. Aí, como o Breuer não aceitou isso, eles romperam. O Freud acha que tinha a ver não com a sexualidade adulta, né, essas questões. Ele acha que ele achava que o Breuer podia não aceitar a questão da infância, né, dos desejos incestuosos, das crianças, né, essa coisa aí mais infantil. Mas eles romperam. Aí eles romperam, e o Freud depois escreve uma carta para o Fliess, que era outro amigo dele, falando que ele queria romper definitivo. Eu meti um pouco de problema nisso, porque ele dependia do Freud também financeiramente, né, por causa dos empréstimos. Aí ele escreveu para o Fliess que ele tentou pagar para você ver também, né? Que coisa, né? Ele tentou pagar um empréstimo que ele fez com o Breuer para separar definitivo. Aí o Breuer, na época, falou: não, mas você fez um atendimento médico de graça para o meu parente tal, você não precisa me pagar, não. Aí Freud achou ruim. Não, mas eu quero pagar. Como que eu ele sentia que, né, essa coisa do dinheiro prendia um pouco ele, é isso também. Então, essa parte que foi, né, como que foi o relacionamento deles, era muito amigável e tudo, depois rompeu por isso. E eu imagino que o Freud teve que ser muito de oposição para poder ir adiante até o final com as ideias dele, né? Isso eu admiro muito. Não é qualquer um que tem peito para fazer isso, não. Então, aí, terminando aqui, o Ernest Jones fala. Tem o Maynard. O Maynard era nesses preconceitos da época contra o hipnotismo, contra a histeria masculina, essas coisas todas. Um dos chefes, professores e chefes do Freud, que era o Maynard, foi muito duro com o Freud, criticou muito o Freud usar a hipnose, muito mesmo. E aí ficou um duelo, né? Aí ele rompeu também, que ele admirava muito com o Maynard e tudo, depois ele deu uma rompida com ele por causa disso. E aí, terminando, eu vou dizer assim, o que é que eles... E por quê? E o que estava por trás do Maynard perseguir ele tanto, né? Aqui, a crítica que ele fez para o Freud diretamente, né? Falou assim: o hipnotismo degrada um ser humano a uma criatura sem vontade ou razão e apenas expressa sua degeneração nervosa e mental. Provoca uma forma artificial de alienação.
Seria um grande infortúnio se essa epidemia psíquica entre os médicos se propagasse. Não deixo de ter uma comiseração indulgente por esses colegas, o Freud, que talvez altruisticamente, acreditando em seus primeiros sucessos, se rebaixem à função de ama seca, babá, a entediar as pessoas pela sugestão até o sono. Então, pegou pesado, né? E aí o Freud responde, né, com um pouco mais de classe. Ele só responde assim, que ele não era apenas um hipnotizador, ele era um neurologista preparado para tratar todos os casos pelos métodos mais apropriados. Aí ele fala assim, a maioria das pessoas tem dificuldades para aceitar que um cientista, que em alguns setores de neuropatologia obteve bastante experiência e mostrou compreensão aguda, não seja reconhecido como autoridade em outros problemas, de qualquer tipo. Certamente o respeito pela grandeza, especialmente grandeza intelectual, faz parte das melhores qualidades da natureza humana. Mas deveria ficar em segundo lugar em relação ao respeito pelos fatos. Não é preciso ficar envergonhado por admiti-lo, quando se põe de lado a confiança na autoridade em favor do próprio julgamento obtido pelos estudos dos fatos. Então, ele tentou falar, ó, seja neutro, olha para os fatos, não olha se eu tenho autoridade, se não tenho autoridade, né, mas pelos fatos que ele se interessa mais e que está preparado para todo tipo de caso. E aí, por fim, o que acontece? Que depois se descobriu, além de também o Meinert, é como se ele tivesse um pouco de ciúme, porque o Freud trocou ele pelo Charcot, né? Foi seguir o Charcot, e o Meinert era fisiologista, então ainda estava na parte orgânica da questão. Não foi para o lado das psiconeuroses, né? Um lado mais psíquico. E aí, no final, descobre-se que também por que tanta oposição? Depois de perseguir, jogar pedra, porque o Meinert falou, Freud, agora você vai me provar que tem histeria masculina. Eu quero que você arrume um caso, que eu quero ver se você acha um caso de histeria masculina. Aí o Freud trabalhava no Hospital Geral de Viena, tentou algum caso lá, não achou, não teve jeito. Mas aí ele achou um caso fora do hospital de um homem que teve uma discussão com o irmão e logo depois ele teve perturbação da visão. Aí ele apresentou o caso lá. Mas no final da novela, o Meinert conta, ou isso aparece na história de alguma forma, que ele mesmo tinha histeria. Não sei se era na mão, ele era um histérico, não é uma histeria masculina, ele tinha o sintoma. Então é aquela coisa, não é por acaso que se joga pedra, né? Então essa parte que mostra a época do Breuer em relação ao Freud e a fundação da psicanálise foi o capítulo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e se inscreva no canal, compartilhe com alguém que você acha que gosta, né, desse assunto e até a próxima.